Olá, seja bem-vindo. A internacionalização das universidades é um dado cada vez mais presente no Brasil e no exterior. A cada ano, acadêmicos e docentes buscam o intercâmbio com universidades e países do exterior para se profissionalizarem e crescerem como pessoas. Esse é o assunto que nós vamos abordar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Nós temos o prazer de receber hoje os nossos convidados. Agradecemos a presença de vocês. Professora Andréia Silveira Ataídes, assessora de Relações Internacionais da Ulbra. Professor Luciano Pignelli, professor do Programa de Pós-Graduação em Genética e Toxicologia Aplicada da Ulbra. E a acadêmica de odontologia Gabriele Klippel. Todos eles com experiência em intercâmbios no exterior. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Ao entrar em uma universidade, o estudante procura formas de emancipar o seu conhecimento e descobrir oportunidades que o preparem profissionalmente. Uma das melhores maneiras de obter tal benefício é através do intercâmbio, que tem como principais características a prática de determinado idioma e o contato com diferentes povos e culturas. Bruno e Aline, estudantes da Ulbra Canoas, tiveram a oportunidade de estudar no exterior durante a graduação. Ele foi para os Estados Unidos, país que mais recebe estudantes do mundo todo. Ela foi para a Austrália. Ambos contam como foi a viagem. Eu tive a oportunidade de estudar com pessoas de diversos países, diversas culturas, e acho que isso é uma das coisas mais importantes hoje para um profissional dentro da área de engenharia, a possibilidade de enxergar problemas e dificuldades com diversos pontos de vista. Eu fui para a Austrália, primeiramente, a minha faculdade era em Perth. E daí de lá eu viajei para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste da Austrália. Então conheci Sydney, conheci as outras cidades ali da região, como Newcastle. Também fui para o deserto, que é o Outback. E depois eu viajei para a Indonésia, fiz um mochilão para Bali. Aprendi muitos métodos diferentes de estudar, inclusive. E de tudo, assim, um pouco lugares, coisas novas de tudo. Além da vivência internacional ser enriquecedora, Douglas Flor também ressalta outras vantagens que o estudante obtém ao fazer o intercâmbio. Sair do Brasil, que é ainda um território, para muitos um território tupiniquim, e conhecer outras histórias, conhecer outras culturas, ver como funcionam outros países, ter conhecimento da língua, né, isso traz um conhecimento bem acima do normal daqueles alunos que permanecem aqui e não têm essa vontade de sair. Para os estudantes da Ulbra que estiverem interessados, o Ilubra é bastante procurado como preparo para o intercâmbio. Muitos alunos vêm aqui em função do intercâmbio, né? É uma das razões. Eu creio que a parte acadêmica, a preocupação sempre com a parte dos textos e dos livros que tem que ler para a universidade, questões profissionais de melhor colocação no mercado, mas intercâmbio também com certeza é uma dos objetivos, né, ou dos motivos com os quais os alunos realmente vêm nos procurar. O seu crescimento profissional não se baseia apenas em sua capacidade técnica, e viver a experiência de estudar no exterior traz muitos benefícios. Pesquise, entenda e experimente novas aventuras. Seu futuro profissional agradece. O programa é Ulbra Conhecimento. E para que nós possamos começar essa nossa conversa, professora Andréia Ataídes, o que são os convênios de cooperação internacional? Os convênios, eles são processos, digamos, que permitem a internacionalização dentro da universidade. E o primeiro processo, digamos, de internacionalização, ele se dá através do intercâmbio, ou o que se conhece como mobilidade acadêmica. Ou seja, de aproximar a nossa universidade com outras universidades. Então, isso faz com que os nossos alunos, os nossos professores, por exemplo, possam passar um período nessa universidade que é conveniada, que é o caso da Gabriele, né, que foi para Portugal, e também nós recebermos professores e alunos estrangeiros para conhecer a nossa casa, para, como diz assim, levar a experiência da Ulbra para fora do país, né? Então, essas é o que a gente chama de processo de internacionalização, que se dá através desses convênios. E a Gabriele foi por intermédio da assessoria de relações internacionais? Isso. Conta para nós, Gabriele, como é que foi essa experiência? Como você teve a ideia de estudar no exterior? De onde é que surgiu isso? Assim, eu já queria estudar no exterior há muito tempo, só não tinha surgido a oportunidade ainda. Eu tentei a bolsa, né, do governo, porque eu sou bolsista aqui na Ulbra.
e não consegui, porque já tinham fechado as bolsas naquela altura. E então eu vi que a nossa universidade tinha convênio com outras universidades. Então eu fui atrás disso, busquei auxílio nas relações internacionais, falei lá com a Kelly e com a Andrea e pronto, foi isso. Foi e voltou, ficou muito tempo fora? Fiquei 1 ano e 3 meses. Ah, gostou então do intercâmbio? Sim, bastante. Qual é o país que você foi, Portugal. André? Portugal. Isso. E o mesmo aconteceu também com o professor Luciano? Conta para nós essa experiência. O que te levou a sair do Brasil e estudar lá fora? No meu caso foi, pegando esse gancho da Gabriele, era exatamente isso. Eu me graduei aqui na UBRA, fiz o mestrado aqui na UBRA também. Qual é a área, professor? Na área de engenharia de materiais. E queria dar continuidade aos meus estudos. E aí surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio por um programa que se chama Marie Skłodowska-Curie, que é um programa da Comunidade Europeia para o desenvolvimento de cientistas em diversas áreas. E a área que eu escolhi é a área de desenvolvimento de biomateriais para regeneração óssea e muscular. Então fiquei trabalhando na Polônia, optei por Polônia exatamente porque é uma excelência no desenvolvimento de biomateriais. Pouca gente sabe disso, mas a Polônia tem vários prêmios Nobel e tem o expoente máximo em termos de prêmios Nobel, que é a Marie Skłodowska-Curie, que é o nome do programa, com 2 prêmios Nobel. E como era um instituto de pesquisas, eles não poderiam me dar o título de doutorado, então fiquei vinculado à Universidade de Innsbruck. Então foi uma experiência única, uma experiência ímpar, devido ao fato que eu trabalhava em um país e estudava em outro país. Perfeito. E é esse contato com a comunidade científica internacional que nos faz crescer, não tanto somente tecnicamente, mas como pessoa. Como pessoa, exatamente. Professora Andreia, qual é o primeiro passo que alguém precisa dar se quiser ter essa experiência da Gabriele e do Luciano? Por onde se começa? Aqui na UBRA se começa na assessoria de relações internacionais. Hoje, atualmente, Schubert, nós estamos com 46 convênios firmados e mais 5 em processo de renovação. Ou seja, 46 São 46 universidades estrangeiras em 16 países. Em 16 países. Então, começa por ali. No nosso portal da UBRA, né, existe a relação de quais são essas universidades e esses países. Então, ali a gente já começa a verificar se essa universidade ela tem o curso que o aluno deseja ou o curso que o professor nosso aqui leciona e que vai ter alguma possibilidade de parceria. E aí nós começamos a negociação. E, claro, eu acho que também talvez o primeiro passo, né, digamos assim, na decisão é a questão também do idioma, né, Schubert? Pois é, exato. Muitas vezes os alunos vão lá, né, Gabriela, e dizem assim, eu quero ir para a Alemanha, porque eu vi que a UBRA tem convênio com a Alemanha. Puxa vida, legal. Tu sabe falar alemão? Não, mas eu posso aprender lá. Não, é mais difícil, porque o que acontece? O programa de mobilidade acadêmica que se estabelece, né, entre a nossa universidade e uma universidade alemã, por exemplo, o aluno vai para fazer disciplinas ou estágio. Então, ele não vai para aprender o idioma. Perfeito. Né? Então, ele tem que ir com o idioma. Inclusive, às vezes, as universidades elas exigem uma certificação que seja adequada para o país delas. Né? Quer dizer, se o sujeito não tiver essa certificação, nem tem possibilidade. Ele não tem a possibilidade. Por mais aqui que as relações internacionais da UBRA, que nós pleiteemos, digamos assim, a vaga para ele, mas a gente já sabe que, em função dele não dominar a língua, ele não vai ser aceito. Né? Ou, às vezes, também acontece assim, nível intermediário, né? Enfim, conseguiu lá e aí foi. Mas aí, o que é difícil? É a questão do aproveitamento das disciplinas, porque o professor que está lá na Alemanha, que está nos Estados Unidos, que está na Austrália, na França, ele está no ambiente dele, então ele está falando normalmente. Então, se o nosso aluno não tem esse domínio, vai ter dificuldade. Então, quer dizer, antes do primeiro passo, tem a decisão da língua. É o idioma. Isso significa, eu acho que é um aspecto importante, que a gente no Brasil não tem tanto, mas países, principalmente europeus, têm, que é essa questão do planejamento pessoal. Claro. Quer dizer,
se o sujeito sonha em fazer algum intercâmbio, precisa começar muito tempo antes já aprender a determinada língua, a não ser que esteja no Portugal, que é um pouquinho mais fácil, né? Não é, Luciano? Então precisa se planejar para isso. Exatamente, é o que eu falo para os meus alunos em sala de aula. O sucesso não é por acaso, o sucesso é planejado. Olha só, esse dado que é extremamente interessante, eu vou pedir para o professor repetir. O sucesso não é... O sucesso não é por acaso, o sucesso é planejado. Então, tudo que tem um planejamento, se fazer um projeto de qualquer coisa, tem muita chance de dar sucesso, de ter sucesso neste projeto. Pegando o gancho da professora Andréia, realmente a língua é fundamental. Mas eu fui para a Polônia. Qual é a língua que se Se fala? até hoje eu não sei falar polonês ainda, mas eu fui para lá sabendo inglês, fluente. O inglês é fundamental. Ou seja, qualquer país do mundo, praticamente isso, se fala Qualquer inglês. país do mundo, se vai estudar, se aprimorar tecnicamente, a língua técnica Oficial. universal é o inglês. Exato. Então, o inglês é fundamental para ter exatamente o que a professora falou, o aproveitamento desses conteúdos, que são fundamentais. Pra A gente fechar Gabriele esse mesmo, bloco, a Gabriele sim. mesmo, né, foi para Portugal, né, Gabriele, achando, né, mas eu acho que era importante tu reiterar essa experiência. né? Isso, fala para nós. A gente acha que só porque é Portugal, né? Isso. É português, ok. Sim. Mas como eles têm muito conhecimento intercultural, eles falam... O inglês é muito básico. Praticamente todos os portugueses falam inglês. Sim. E eu acho que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de língua ainda, né? E é muito importante, assim, é fundamental. Faz muita falta. Então, a dica fundamental, independente se vai para a Polônia ou vai para Portugal, aprenda inglês em primeiro lugar, sim. para que depois você possa ter a oportunidade de ir. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo, mas antes disso, nós vamos para o quadro Ciência em Foco. Nós já voltamos. Olá, pessoal! O programa de hoje aborda o alto fluxo de estudantes chineses e indianos às universidades americanas. Segundo Jeffrey Mervis, da revista Science, os estudantes que vêm atrás de graduação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática chegam a 45% do total de graduandos, e na pós-graduação esse percentual é ainda maior. Mas dentro deste quadro geral, há algumas tendências surpreendentes envolvendo a China e a Índia, os países que mandam o maior número de estudantes. Uma dessas tendências é que o fluxo de estudantes chineses nos programas de pós-graduação americanos está se estabilizando, ao mesmo tempo em que na graduação eles estão aumentando. A outra é o pico recente no número de estudantes de pós-graduação vindos da Índia, apesar da presença continuamente insignificante de indianos no nível da graduação. Peggy Blumenthal, do Instituto de Educação Internacional, tenta explicar. Quanto às tendências chinesas, ela diz que o custo de uma universidade pública top nos Estados Unidos é uma barganha para a classe média chinesa. Ela também acha que as universidades americanas possuem um forte sistema de suporte a estudantes estrangeiros. Quanto à pós-graduação, os chineses não a buscam muito porque têm mais opções em casa do que tinham no passado. Sobre os estudantes indianos, Blumenthal diz que os melhores alunos estão bem servidos no nível da graduação em seu país, com os institutos tecnológicos de elite. A Índia também nunca teve uma conexão forte com os Estados Unidos no nível da graduação. Além disso, ela diz que muitos pais indianos relutam em enviar suas filhas ao exterior, especialmente no nível da graduação. Ao contrário das famílias chinesas que só têm uma criança. Elas só têm uma chance de sucesso, seja filho ou filha. Por fim, Blumenthal comenta que os investimentos na Índia em educação superior não têm tido muito efeito na pós-graduação. Ao contrário da China, a Índia faz muito pouco esforço para melhorar a qualidade e formação docente. Por hoje é isso, até o próximo programa. O programa é Umbra Conhecimento e o tema que nós estamos abordando hoje é a internacionalização das universidades. Nós terminamos o primeiro bloco falando da importância de que quem se interessa em fazer o intercâmbio aprenda pelo menos o inglês. Inclusive, para quem vai para Portugal, é importante saber o inglês.
Professora, o que a universidade está fazendo para facilitar a vida dos nossos acadêmicos e docentes também que buscam um intercâmbio no exterior? Existe algum projeto, alguma proposta? Sim, não existe, sim, Schubert. Aliás, assim, o idioma, nós vamos assumir um idioma se a gente dá utilidade, se dá o uso para ele. Então, desde o ano passado, aliás, desde 2016, junto com o ILUBRA, né, o nosso Instituto de Línguas, nós estamos realizando alguns projetos pilotos que agora, em 2017, eles passam a ser oficializados. Um deles, por exemplo, é o Café com Idiomas, que toda última quinta-feira do mês, na cafeteria Della Vita, ali no prédio 1, onde fica o ILUBRA, aqui no campus, em Canoas, né, onde a RI e o ILUBRA estão ali, das 6 da tarde até as 8 da noite, nós fazemos bate-papo. Então, qualquer pessoa, não apenas da comunidade acadêmica, né, como os alunos e professores, mas até mesmo aqui do nosso bairro, aqui de Canoas, que queiram, sentar no bar e bater papo em inglês. Né? E se alguém está morando em outro estado, até fora, pode se comunicar e pedir ajuda por meio das mídias sociais. Exatamente. Né? Então, esse é um projeto. Um segundo projeto que iniciou esse ano, que está como projeto piloto, é a oferta da disciplina Sociedade e Contemporaneidade em Inglês, que a aula toda vai ser em inglês, o material todo disponibilizado, o e-book em inglês e, inclusive, alguns vídeos de apoio que estão sendo produzidos pela Universidade Valparaíso dos Estados Unidos, que é uma parceira da nossa universidade, né? Então, os professores de lá. Então, isso já é, digamos assim, um segundo passo. Para a área da pós-graduação, nós temos um outro projeto que também foi piloto ano passado, que é o Web Meeting da Ciência. Então, assim, a cada 2 meses, os programas de pós-graduação da UBRA escolhem um pesquisador de uma universidade conveniada, né? E esse pesquisador vai tratar sobre um determinado tema no seu idioma. Né? E as pessoas que participam desse web meeting, eles vão ter que, digamos assim, conversar, se relacionar com esse pesquisador na língua. Então, essas são iniciativas assim pontuais que nós estamos fazendo, mas nós já temos oferta em alguns cursos, né, de pós-graduação, de disciplinas em inglês ou de atividades em inglês. Perfeito. Por exemplo, o PPG Sim, eu sei que está fazendo, a odontologia eu sei que também está fazendo. Eu acho que o Luciano também tem uma experiência bem bacana, né, Luciano? Ok. Tem. Luciano, eu queria aproveitar para perguntar para você. Intercâmbio é bacana, é legal ir para a Polônia, é legal ir para Portugal, mas, afinal de contas, o que você traz de concreto para o mundo da ciência e da pesquisa no Brasil? É uma pergunta de extrema importância, devido ao fato que o que a gente traz, além da experiência de estudo da técnica, de aprimoramento profissional, a gente traz detalhes tanto em termos de pedagogia, quanto em termos de cultura geral, tudo isso, todo este pacote. E este pacote a gente passa para os nossos alunos. Quer dizer, muda a relação do professor em sala de aula? Muda. Eu voltei totalmente modificado em relação a isso. E seguindo a diretriz da universidade, da UBRA, que é a qualificação do docente para melhor qualificar o seu discente. Consequentemente. Bom, no nosso laboratório Biomater, que é desenvolvimento de biomateriais, nós temos um grupo grande de alunos. E esses alunos apresentam seminários sobre artigos científicos da área. E os seminários são todos em inglês. A apresentação do seminário é em inglês. Mas isso é um item somente. O que a gente faz, a princípio, é criar essa multidisciplinaridade e a transferência de tecnologia. Essa transferência, ela acontece, por exemplo, no intercâmbio que você fez? Sim. Essa transferência acontece? Ela acontece de fato. Acontece por exemplo, de fato. Podia citar um exemplo? Sim, nós estamos em constante contato com os meus orientadores das universidades, tanto de Innsbruck, na Áustria, quanto do Instituto de Pesquisa na Polônia. Então, nós estamos desenvolvendo juntos trabalhos e pesquisa de ponta. Certamente, nós acabamos de desenvolver aqui, na universidade, a nanoestrutura da quitosana. Ok.
o que significa esse palavrão agora para quem está nos assistindo, para quem está olhando e não é da área. A quitosana é um polímero. Um polímero é um material, segundo mais abundante da natureza, depois da celulose. Então, é um material disponível, rejeito da indústria pesqueira, que é a casca do camarão. Então, com alguma modificação química, a gente transforma este polímero, que a natureza vem melhorando ao longo de milhares de anos, em um polímero fácil de biodegradável, bioreativo, biocompatível. Então, tudo isso são características desse material. E a gente usa esse material para a área médica. Para a área de odontologia, para a área de medicina e outras, tratamento de efluentes e tal. Então, é isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Que maravilha. Gabriele, o que você diria para algum colega que está com vontade, mas não está querendo? Qual é o último empurrãozinho que você poderia dar para ele? Vai. Eu acho assim, acho que é uma experiência completamente válida, que se a pessoa tiver a oportunidade, realmente vale muito a pena. Porque a gente conhece, além de conhecer outras pessoas, a gente conhece outra cultura, a gente passa a viver de outra forma completamente diferente do que a gente vive aqui. A gente aprende a ter uma visão mais ampla de tudo, das pessoas, a respeitar mais as pessoas. E é uma experiência que vai para o resto da vida. Com certeza. Aliás, eu acho que esses processos, desculpa, sobre esses processos de internacionalização, acho que é algo que tem que ficar registrado. Claro que tem a questão da transferência de informação, de tecnologia, parcerias, mas eu vejo que, partindo do lado das universidades, né, brasileiras, enfim, internacionais, o nosso papel é justamente esse, é fazer com que as pessoas aprendam a se colocar no lugar dos outros. Então, nós estamos vivendo num mundo, né, de conflitos, né, de intolerância, mas os processos de internacionalização, eles servem para que eu saia do meu lugar e viva no teu lugar. Porque eu vivendo no teu lugar, Schubert, eu consigo te ver diferente e ser mais tolerante contigo. Então, eu acho que o processo de internacionalização que hoje as universidades do mundo todo estão fazendo, elas estão num trabalho de formiguinha, mas na tentativa de fazer com que a sociedade global ela aprenda a ser mais tolerante. Para mim, eu acho que, né, tem o aspecto profissional, com certeza, a questão cultural, né, e como você disse, a gente volta a outra pessoa. E volta a outra pessoa como? Aprendendo a ser tolerante, que é isso que o mundo está precisando. Toda a diferença. Faz muito. Nós vamos para o quadro Dica de Saúde e já voltamos. Prezados, bem-vindos. Hoje a dica de saúde é a saúde do viajante. Vamos conversar então alguns aspectos básicos e importantes para quem for estudar ou trabalhar fora do país. Dica número 1. Conheça o local para onde você está indo. Pesquise na internet as informações consulares, as relações diplomáticas do nosso país e veja no noticiário, faça num sistema de busca online uma pesquisa para ver se há algum tipo de doença predominando, se há alguma infecção em andamento ou alguma precaução que se tenha que tomar antes da viagem. Além disso, faça um seguro de saúde antes da viagem. Isso pode ser feito com algumas instituições privadas, com os próprios governos, ou mesmo com o seu cartão de crédito em caso de compra de passagens ou hospedagem por ele. Fique muito atento também à procedência dos alimentos. Consuma apenas aquilo que você considerar realmente limpo e seguro. Fique também atento às precauções de vacinação. Os diversos locais do globo tratam de maneira diferente determinadas doenças. Em alguns locais você vai ter que ter vacina para gripe, outras vai ter que provar que não tem tuberculose como doença em atividade, ou vai mostrar um documento que está vacinado para hepatite A, enfim, procure se informar. Uma outra dica que eu passo é o nosso Ministério da Saúde, a nossa Anvisa. Então, estes dois órgãos têm informações relacionadas à saúde do viajante. Procure, se informe. Terceiro ponto que eu gostaria de comentar.
Remédios. Se estivermos num outro país, os nomes dos remédios, as próprias substâncias podem ser diferentes. Leve uma pequena farmácia em mala, não esquecendo de tudo muito bem etiquetado, muito bem identificado, com bula, embalagens originais e, preferencialmente, receitas médicas traduzidas para a língua nativa do país onde você vai estudar ou trabalhar. Caso isso não seja possível, ao menos coloque em língua inglesa ou língua espanhola para que você tenha uma facilidade de comunicação. Antes da viagem, a quarta dica é procurar o seu médico. 1 a 2 meses antes da sua viagem, faça uma rotina de saúde. Pergunte sobre precauções usuais dentro de uma viagem e também pergunte sobre possíveis medicamentos para controle de sintomas ou situações agudas que possam surgir como imprevistos durante a viagem. Me despeço aqui e desejo a todos um bom intercâmbio, uma boa viagem, sucesso pessoal e profissional. O programa é Ulbra Conhecimento e o nosso tema hoje é a internacionalização das universidades. Prezados convidados, nós vamos agora para as considerações finais. Professora Andréia, qual é o seu recado final? Meu recado final é realmente assim, se exponha, né? Vá em frente, vá para o mundo. Porque nessa ida e depois no retorno, nós conseguimos olhar o mundo de modo diferente. Então, assim, aproveita a estrutura da nossa universidade, que nós, com certeza, seja através dos convênios que nós temos, ou a indicação de bolsas, ou de outras parcerias que nós temos feito, a gente sempre vai conseguir fazer com que o nosso aluno tenha alguma experiência de viver, de experimentar em outro local. Então, ele só precisa ter vontade, Schubert. Se ele tem vontade, ele senta e conversa conosco e a gente vai conseguir auxiliá-lo. Olha que maravilha. Vontade e um pouquinho de coragem. É verdade, porque sair do seu lugar, né, sair do seu quadrado requer coragem, tu tens razão. Muita coragem, Gabriele, seu recado final? É isso, quem tiver a oportunidade, por favor aproveitem, que é uma experiência incrível e com certeza vai mudar a vida de vocês. Professor Luciano, seu recado final? Se reinvente. Procure fazer o simples, mas de forma extraordinária. Planeje. Faça um planejamento correto, adequado do que tu vais ser no futuro. E faça esse planejamento de uma forma gradual e de uma forma honesta consigo mesmo, principalmente, vendo seus pontos fortes, seus pontos fracos e vendo o que é necessário adquirir para chegar lá. Esse é o meu recado. Se reinvente. Então o recado é o seguinte: invista em você mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos encontramos no próximo sábado para mais um programa Ulbra Conhecimento.